Olá, você que gosta, você que ama, você que quer aprender a palavra de Deus. Hoje mais uma aula para quem está começando agora o estudo da Bíblia, o estudo da teologia, o estudo das religiões. Matéria de hoje: Islamismo, a segunda maior religião do mundo, religião monoteísta, religião que ensina, que crê na existência de um único Deus. Olha, tudo que eu ensino aqui com riqueza de detalhes você encontra na série apologética, esta coleção de 6 volumes que foi produzida pela nossa instituição, que há mais de 30 anos atua no Brasil, ajudando a igreja no ensino e no combate a seitas e heresias. Foi produzida pelo ICP, Instituto Cristão de Pesquisas. Depois eu falo como adquirir. Vamos lá. Então, como se formou o Alcorão após a morte de Maomé? Então, nós já aprendemos isso na aula passada, que Maomé nasceu no ano 570 e morreu no ano 632. Então, tudo isso nós já estudamos, como ele recebia os versos do Alcorão, estão aí no playlist aí, Islamismo. E hoje nós vamos aprender após a sua morte como foi formado o Alcorão. Muito bem. E o que acontece? Quando ele não sabia ler e escrever, então ele decorava, recitava para os seus discípulos, eles também iam decorando, alguns iam anotando, mas mais ou menos 10 anos após a sua morte, eles reuniram todas as cópias que tinham do Alcorão, daquilo que Maomé havia recitado, e formaram uma única cópia. Então pegaram todas elas, fizeram uma só. E aí destruíram as anteriores, passou a valer aquela como cópia oficial. Tá bom? Então fica difícil cientificamente provar se tudo que está nesta cópia oficial, que ela surge mais ou menos 10 anos, 15 anos depois da morte de Maomé, se tudo que está lá foi realmente o que ele disse. Eles acreditam, depositam fé nisso aí, mas cientificamente fica difícil provar, porque não tem as cópias anteriores, destruíram as cópias anteriores, quer dizer, dessa nova cópia para cá, tudo bem, eles têm lá a original, dá para confirmar. Mas esse intervalo da morte de Maomé até o surgimento desta cópia oficial, nós não temos como provar. Mas tudo bem, tá? Eu falo isso porque é importante essa informação, né? Quer dizer, cientificamente não tem como provar se realmente tudo que está no Alcorão que nós temos hoje foi o que Maomé falou. Tá? Claro que os muçulmanos acreditam, defendem, sem problema algum, mas eu falei cientificamente, tá bom? Muito bem, não tem como provar. Agora, rejeição à teologia cristã. A Bíblia foi mudada e corrompida, tá vendo? Nós temos, inclusive na Bíblia apologética, uma relação de manuscritos, informações. O Novo Testamento, só para ter uma ideia, o Novo Testamento, cientificamente aprovado, que está com 99,5% de exatidão. Ou seja, a ciência concluiu, independente de crer ou não, isso é manuscrito, é documento, a ciência concluiu que 99,5% ela tem certeza, é provado que esse material chegou em nossas mãos como estavam nos manuscritos. Então foram comparando, porque tem milhares de manuscritos do Novo Testamento. Então chegou-se a essa conclusão. É uma variação mínima, você veja, 99,5% de exatidão. Esta variação, este 0,5%, não altera em nada as doutrinas do Novo Testamento. Tá vendo? Do Antigo nem se fala. Depois da descoberta do material, dos pergaminhos do Mar Morto, aí nem se fala sobre qualquer dúvida, sobre qualquer coisa mudada ou corrompida, tá bom? Então nós temos provas científicas
tá? Científicas, que o que nós usamos hoje está quase que 100% de acordo com os manuscritos mais antigos, tá bom? E se houver alguma alteração, não altere em nada a doutrina. Muito bem. Agora, Jesus não é o Filho de Deus, nem é divino. Isso foi registrado no Alcorão. Então, olha aí um pedacinho da Sura 9, verso 30. E os cristãos dizem, o Messias é o Filho de Deus. Essas são suas asserções. Erram como erravam os descrentes antes deles. Que Deus os combata. Então, o Alcorão nega a divindade de Cristo. Olha a outra Sura 471. Sura é como se fosse capítulo. Adeptos do livro, não vos excedais em vossa religião, e não digais de Deus senão a verdade. O Messias, Jesus, o filho de Maria, nada mais era do que o mensageiro de Deus. E a sua palavra, um sopro do seu espírito que ele fez descer sobre Maria. Acreditai, pois, em Deus e em seus mensageiros, e não digais, Trindade. Abstende-vos disso. É melhor para vós. Deus é um Deus único, glorificado seja. Teriam filho? Como? A ele pertence tudo o que está nos céus e tudo o que está na terra. Basta-vos Deus por defensor. Está vendo? Então nega que Jesus é filho de Deus. E ainda, são descrentes aqueles que dizem que Deus é o Messias, o filho de Maria, quando o próprio Messias declarou, filho de Israel, adorai a Deus, meu Senhor e vosso Senhor. Em verdade, quem atribuir associados a Deus, Deus lhe proibirá o paraíso e lhe dará o fogo por morada. Os iníquos não têm aliados, são descrentes aqueles que dizem que Deus é o terceiro de três. Está vendo? Aí continuando outro trechinho. Porque Deus teria tomado assim um filho, exaltado seja. Quando decreta algo, basta lhe dizer, se, para que seja. Está vendo? Então nega a doutrina da Santíssima Trindade e nega que Jesus é filho de Deus, é unigênito do Pai. Isto está no Alcorão. E se você conversar com algum muçulmano, ele vai confirmar o que eu estou falando. Agora, devemos notar, essa observação importante, a alta consideração que o Senhor Jesus recebe no Alcorão. Vamos ver? Olha que interessante. Ele nasceu de uma virgem. Tem as citações aí, depois você congela aí, você copia as citações para conferir, tá? Então ele nasceu de uma virgem, ele era santo e perfeito, ele é o Messias, ele é a palavra de Deus, ele é um espírito vindo de Deus, ele criou vida, ele curou os doentes, ele ressuscitou os mortos, ele veio com sinais claros, ele é um sinal para toda a humanidade, ele é ilustre neste mundo, no além, ele foi levado ao céu, onde continua a estar, ele voltará para o julgamento. Está vendo? Como é considerado Jesus no Alcorão? São citações do Alcorão, do livro sagrado dos muçulmanos. Agora, o Islã rejeita a crucificação de Jesus e a sua expiação. Está vendo? Você por um lado elogia, mas aqui há essa rejeição. Olha o que diz o Alcorão. Tem aí depois as citações, você pode conferir. E por terem dito, matamos o Messias, Jesus, o filho de Maria, o mensageiro de Deus, quando na realidade não o mataram nem o crucificaram. Imaginaram apenas tê-lo feito, e aqueles que disputam sobre ele estão na dúvida acerca da sua morte, pois não possuem conhecimento certo, mas apenas conjecturas. Certamente não o mataram. Está vendo? Então o Alcorão ensina que Jesus não foi crucificado, não morreu na cruz. O Messias, filho de Maria, nada mais é do que um mensageiro. Adorareis em vez de Deus,
quem não vos pode nem prejudicar, nem beneficiar? Está vendo? Está vendo o que é ensinado sobre Jesus no Alcorão? Então, aí eu concluo esta matéria, né? Se você quiser adquirir um Alcorão para ler, tem na língua portuguesa. A equivalência dele é mais ou menos do tamanho do Novo Testamento, em quantidade de palavras, mais ou menos, tá? Próximo. Muito interessante de ler. Essas citações foram extraídas de lá, tá bom? Então, encerro essa matéria hoje e na próxima aula nós vamos começar uma nova religião, estudo de uma outra religião, tá bom? Olha, se você quiser adquirir a Bíblia publicada pela nossa instituição, aqui também fala sobre o Islã, a série apologética que tem tudo com detalhes, o que eu ensino, é só acessar o nosso site, o www.icp.com.br, www.icp.com.br. Vou deixar aí embaixo para você, na descrição, o link da aula, o link do canal e o link do site. Então, continue me ajudando, copie, cole lá no teu WhatsApp e envie para o máximo de pessoas que você puder, ou pelo menos 5. Dessa forma, você também fará parte do nosso projeto, terá parte nesse ministério, que o propósito você já observou, são mais de 500 aulas, mais de 42 mil inscritos, mais de 7.200 visualizações. Tudo isto, né, acontece porque Deus tem nos abençoado, tem nos ajudado e você também tem sido nosso parceiro. Então divulga este projeto. Bom? E a proposta é essa, ensinar a palavra de Deus. Dá um toque aí na inscrição se você ainda não é inscrito, no sininho, assim todo dia eu subo aula, você já é avisado. Estou indo embora, forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.